Existe um padrão que se repete com uma precisão assustadora. Atletas que assinam contratos milionários, ganhadores de loteria, pessoas que recebem heranças gigantescas, todos eles passam pelo mesmo ciclo. Primeiro vem a euforia, depois o gasto descontrolado e no final a falência completa. E não estamos falando de casos isolados, estamos falando de 7 em cada 10 pessoas. Isso não acontece porque essas pessoas são burras ou irresponsáveis. Acontece porque existe uma mecânica invisível por trás da riqueza repentina, uma armadilha que pega todo mundo que não sabe o que está procurando. E hoje você vai entender exatamente como essa armadilha funciona, passo a passo, para que se um dia isso acontecer com você, você não seja mais uma estatística. Primeira razão, a ilusão de que o dinheiro é infinito. Quando você nunca teve muito dinheiro, sua referência de muito é completamente distorcida. Se você sempre viveu com 3 mil por mês e de repente tem 2 milhões na conta, seu cérebro simplesmente não consegue processar essa escala. Para você, isso parece dinheiro infinito, parece que nunca vai acabar, mas vai. A matemática é cruel e ela não se importa com suas ilusões. Se você gastar 50 mil por mês, em menos de 4 anos acabou tudo. E 50 mil por mês não é tanto assim quando você começa a viver como rico. Carro novo, casa nova, viagens, restaurantes caros, presentes para a família. Em poucos meses você já está queimando 100, 150 mil mensais, sem nem perceber. O problema não é só gastar, é gastar sem rastrear. As pessoas perdem a noção porque param de olhar o saldo. Acham que podem se dar ao luxo de não se preocupar, e é exatamente aí que a conta fecha, só que do jeito errado. Segunda razão, a pressão social invisível. Ninguém te avisa, mas no segundo em que você fica rico, você vira um alvo. Familiares que nunca ligaram aparecem com problemas urgentes. Amigos de infância ressurgem do nada com ideias de negócios incríveis. Pessoas que você mal conhece começam a te tratar como se fossem íntimos. E no começo isso até parece bom, todo mundo sendo gentil, todo mundo te admirando, mas a verdade é simples. A maioria dessas pessoas não se importa com você, elas se importam com o seu dinheiro. E o pior é que muitas vezes você nem percebe a diferença. Você acha que está ajudando alguém querido quando empresta dinheiro, acha que está sendo generoso quando paga contas dos outros, acha que está investindo em amizades quando banca todo mundo no rolê. Só que tem um detalhe: dinheiro emprestado não volta. Favor virou obrigação. E no final das contas você não ganhou aliados, você ganhou dependentes. E dependentes sangram sua conta até secar. Quando o dinheiro acaba, eles desaparecem também. Mas o buraco que fizeram no seu patrimônio fica para sempre. Terceira razão, mudança de estilo de vida desproporcional. A primeira coisa que a maioria faz é mudar completamente de vida. Sai do apartamento simples e vai para uma mansão. Troca o carro popular por 3 carros importados. Passa a frequentar lugares onde o jantar custa o que antes era o salário do mês inteiro. Isso parece natural, parece até merecido. Mas essa mudança carrega um custo oculto que ninguém explica. Quando você muda de padrão, você não muda só o quanto gasta uma vez, você muda o quanto vai gastar para sempre. Aquela casa grande tem IPTU alto, tem manutenção constante, tem segurança, cara, tem funcionários. Aqueles carros têm seguro absurdo, manutenção frequente e IPVA pesado. Você criou uma estrutura que suga dinheiro todos os meses. E isso não para nunca. O pior é que voltar atrás vira impossível. Depois que você se acostuma com o padrão alto, descer parece fracasso, parece humilhação. Então as pessoas preferem continuar sangrando dinheiro até acabar tudo do que admitir que erraram e voltar para uma vida mais simples. E é assim que a armadilha fecha completamente. Quarta razão, investimentos emocionais em vez de racionais. Todo mundo que fica rico de repente vira empresário da noite para o dia, pelo menos na cabeça deles. Aparecem oportunidades milagrosas por todos os lados, franquias promissoras, startups inovadoras, negócios revolucionários. E a pessoa acredita porque quer acreditar, porque finalmente tem dinheiro para investir, porque acha que essa é a forma de multiplicar
o patrimônio. Só que ninguém vira investidor competente do dia para a noite. Investir bem exige conhecimento, experiência, rede de contatos, capacidade de análise. E quando você não tem nada disso, acaba tomando decisões com base em emoção, confiança cega, ou pior ainda, em promessas de gente mal intencionada. O resultado é sempre o mesmo: dinheiro perdido em negócios que nunca decolam, em parcerias com gente incompetente, em ideias que pareciam brilhantes, mas eram só ilusão. E quando você percebe que errou, já queimou metade do patrimônio. E aí vem o desespero, a tentativa de recuperar rápido, e isso só leva a decisões ainda piores. Quinta razão: a falta de educação financeira básica. Vou falar uma verdade que dói. Se você não conseguiu construir riqueza trabalhando, você não sabe lidar com riqueza recebida. Não é maldade, é um fato. Pessoas que construíram patrimônio ao longo dos anos desenvolveram hábitos, disciplina, entendimento de como o dinheiro funciona. Elas aprenderam errando, pequeno, corrigindo no caminho, construindo aos poucos. Quem recebe tudo de uma vez não passou por esse processo. Nunca precisou escolher entre guardar ou gastar, nunca teve que aprender a investir com pouco, nunca desenvolveu a musculatura emocional para lidar com grandes quantias. É como dar um carro de Fórmula 1 para alguém que acabou de tirar a carteira de motorista. A chance de bater é enorme. E não estou falando de conceitos avançados, estou falando do básico: entender juros compostos, saber a diferença entre ativo e passivo, conhecer opções de investimento seguro, ter noção de quanto pode gastar por mês sem comprometer o futuro. Sem isso, você está navegando no escuro. E no escuro é só questão de tempo até bater em alguma coisa. Sexta razão: a incapacidade de dizer não. Quando você tem dinheiro, todo mundo ao seu redor descobre necessidades que nunca tiveram antes. Seu primo precisa de ajuda com aluguel, seu amigo precisa de um empréstimo para começar um negócio, seu irmão quer um carro novo, e você, cheio de dinheiro e cheio de coração, quer ajudar. Afinal, você tem agora, por que não compartilhar? Mas aqui está o problema: cada sim que você dá cria um precedente. As pessoas passam a esperar que você resolva os problemas delas. E se você falar não uma vez, vira o egoísta da história, o ingrato, aquele que esqueceu de onde veio. A pressão emocional é brutal e a maioria não aguenta. Continua dizendo sim até não ter mais nada para dar. O que as pessoas não entendem é que proteger seu dinheiro não é egoísmo, é responsabilidade. Você não pode salvar todo mundo, principalmente se isso significa afundar junto. E dizer não te torna uma pessoa ruim, te torna uma pessoa sensata, mas isso só fica claro quando já é tarde demais. Quando o dinheiro acabou e você percebe que ninguém está lá para te ajudar de volta. Sétima razão: o desaparecimento da rotina e do propósito. Uma das primeiras coisas que as pessoas fazem quando ficam ricas é abandonar o trabalho. Parece lógico, parece libertador. Para que trabalhar se você não precisa mais? Mas trabalho não é só sobre dinheiro, é sobre estrutura, sobre propósito, sobre ter algo que te tira da cama todo dia. Quando você para de trabalhar sem ter nada para colocar no lugar, sua vida vira um vazio perigoso. Você acorda sem saber o que fazer, passa o dia à toa, começa a preencher o tempo com distrações caras, festas, viagens, compras. Tudo vira sobre gastar porque não tem mais nada para fazer. E gastar se torna o seu novo hobby, né? O seu novo propósito. Além disso, sem rotina, suas decisões pioram. Você perde a disciplina, perde a noção de tempo, perde a capacidade de planejar. Sua vida vira uma sequência de impulsos. Impulsos custam caro. Pessoas que mantiveram algum tipo de estrutura, mesmo sem precisar trabalhar, tendem a preservar o patrimônio. Quem abandona tudo de uma vez geralmente afunda rápido. Oitava razão: a falsa sensação de segurança permanente. Tem algo no cérebro humano que não consegue processar risco futuro quando o presente está confortável. Você olha para a conta bancária, vê 7 dígitos e uma voz na sua cabeça diz que está tudo resolvido para sempre. Mas não está. Dinheiro parado perde valor com o tempo por causa da inflação. Dinheiro mal investido desaparece com crises, golpes, má gestão,
E dinheiro gasto compulsivamente evapora mais rápido do que qualquer pessoa imagina. Mas enquanto o saldo ainda está alto, ninguém sente urgência de mudar, ninguém sente que está em perigo. É como um navio afundando devagar. No começo, a água está só no tornozelo, dá para ignorar. Quando chega no joelho, você pensa em fazer algo, mas ainda não é urgente. Quando chega no pescoço, já é tarde demais para salvar a embarcação. A maioria das pessoas só percebe que estava afundando quando a água já cobriu tudo. Nona razão, expectativas infladas para o futuro. Quando você tem dinheiro, começa a planejar uma vida proporcional a ele. Você imagina seus filhos estudando nas melhores escolas, viajando pelo mundo, tendo oportunidades que você nunca teve. Imagina poder ser, aposentar cedo ou viver de renda. Nunca mais se preocupar com dinheiro. E essas expectativas, elas não são só sonhos. Você age como se fossem certezas. O problema é que essas expectativas criam compromissos de longo prazo. Você matricula os filhos em escolas caras, assume que vai pagar aquilo pelos próximos 10 anos. Você compra uma casa pensando que vai sustentar lá para sempre. Você faz promessas para si mesmo e para sua família baseadas em um patrimônio que você acha que é eterno. Mas quando o dinheiro começa a minguar, essas expectativas, elas se transformam em prisões. Você não quer tirar seus filhos daquela escola, não quer voltar atrás nas promessas que fez, então continua gastando mesmo quando já não pode mais. E no final, perde tudo de qualquer jeito, só que com culpa e frustração multiplicadas. 10ª razão, o isolamento da realidade. Riqueza repentina te coloca em uma bolha. Você passa a conviver com pessoas que têm dinheiro. Frequenta lugares onde todo mundo gasta muito. Vive em um ambiente onde seus hábitos de consumo parecem normais. E dentro dessa bolha você perde completamente a noção do que é real. Você esquece que a maioria das pessoas que frequentam aqueles lugares tem renda ativa, negócios rodando, investimentos sólidos. Elas não estão gastando um patrimônio fixo, estão gastando o que entra todo mês. Mas você não percebe a diferença porque por fora tudo parece igual. Você acha que pode manter aquele ritmo indefinidamente porque todos ao seu redor mantêm? Só que você está numa corrida que não pode vencer. Eles têm motor ligado, você está no freio de mão gastando o tanque. E quando você percebe, já está parado no meio da estrada enquanto todo mundo segue em frente. A bolha estoura e você cai na realidade com um impacto brutal. 11ª razão. Vícios e dependências amplificados. Dinheiro não cria vícios, mas multiplica eles. Se você já tinha tendência a beber demais, agora pode comprar as bebidas mais caras. Se gostava de apostar, agora pode apostar valores que antes eram impensáveis. Se tinha compulsão por compras, agora pode comprar qualquer coisa sem limitação. E o pior é que esses comportamentos vêm disfarçados de celebração, de merecimento, de estilo de vida. Ninguém fala que você está desenvolvendo um vício. Eles falam que você está aproveitando a vida, que você merece, que você finalmente pode se dar o luxo de fazer o que quiser. E isso te cega completamente para o buraco que você está cavando. Vícios financeiros destroem patrimônios com velocidade impressionante. Jogadores compulsivos perdem milhões em semanas. Compradores compulsivos enchem a casa de coisas inúteis, enquanto a conta esvazia. Usuários de drogas caras queimam dinheiro de uma forma que é impossível recuperar. E quando a pessoa finalmente cai em si, já perdeu tudo. 12ª razão. A ausência de um plano concreto. A maioria das pessoas que recebe dinheiro inesperado não tem um plano, tem só desejos. Quer comprar uma casa, quer viajar, quer ajudar a família, quer investir em algo, mas desejos não são planos. Planos têm números, têm prazos, têm limites claros, têm objetivos mensuráveis. Sem um plano concreto, cada decisão é tomada no impulso do momento. Você gasta baseado no que sente naquele dia, não no que faz sentido no longo prazo. E impulsos são péssimos conselheiros financeiros. Eles te fazem comprar coisas que você não precisa, investir em ideias que não pesquisou, prometer coisas que não pode cumprir. Um plano financeiro sólido te obriga a olhar para o futuro, calcular quanto você pode gastar por mês, mantendo o patrimônio seguro,
definir prioridades, estabelecer limites. Ele tira o emocional da equação e coloca a racionalidade no comando. E é exatamente por isso que quase ninguém faz, porque planejar dói, limita, exige disciplina, e quem acabou de ficar rico quer liberdade, não restrições. 13ª razão, a crença de que dinheiro resolve todos os problemas. Quando você nunca teve dinheiro, é fácil acreditar que ele é a solução para tudo. Se tivesse dinheiro, seria feliz. Todos os seus problemas desapareceriam. Sua vida seria perfeita. Mas dinheiro não funciona assim. Ele resolve problemas financeiros e só seus problemas de relacionamento continuam, suas inseguranças continuam, seus traumas continuam, seu vazio existencial continua. E quando você percebe que mesmo com dinheiro ainda se sente incompleto, muitas vezes tenta preencher esse vazio gastando ainda mais. Compra coisas achando que vão te fazer feliz, banca experiências achando que vão te completar, cerca-se de gente achando que vai curar a solidão, mas nada disso funciona porque o problema nunca foi falta de dinheiro. Era outra coisa. E enquanto você não entende isso, continua jogando dinheiro em buracos que nunca se enchem, e quando finalmente entende, já não tem mais dinheiro para tentar outra abordagem. 14ª razão, o medo paralisante de perder tudo. Pode parecer contraditório, mas muitas pessoas perdem dinheiro exatamente porque têm medo de perdê-lo. Esse medo se manifesta de formas destrutivas. Algumas pessoas congelam e não fazem nada, deixam o dinheiro parado, perdendo valor para a inflação porque têm medo de investir errado. Outras tomam decisões desesperadas tentando proteger o patrimônio e acabam caindo em golpes ou investimentos ruins. O medo também cria paranoia. Você começa a desconfiar de todo mundo, acha que todos querem te enganar, isola-se das pessoas. E esse isolamento te torna vulnerável de formas que você não esperava. Sem ninguém de confiança para aconselhar, você toma decisões sozinho, baseado em pânico, em vez de lógica. E tem outro efeito colateral. O medo constante de perder tudo te impede de aproveitar qualquer coisa. Você tem dinheiro, mas não consegue usá-lo para melhorar sua vida de forma inteligente. Porque qualquer gasto parece uma ameaça. Você vive em ansiedade permanente e, ironicamente, essa ansiedade te leva exatamente para o lugar que você tentava evitar. 15ª razão. A ilusão de que você é especial. Talvez a razão mais profunda de todas. Você sabe das estatísticas, sabe que a maioria perde tudo, mas no fundo você acha que é diferente. Você acha que é mais inteligente, mais cuidadoso, mais preparado. Você leu sobre os erros dos outros e pensa que nunca vai cometer os mesmos. Mas aqui tá a verdade brutal. Todo mundo que quebrou pensou exatamente a mesma coisa. Ninguém acorda e decide jogar tudo fora. Todos acreditavam que estavam fazendo escolhas inteligentes. Todos achavam que tinham controle da situação. Todos subestimaram os riscos e superestimaram suas capacidades. Você não é especial só porque recebeu dinheiro. Na verdade, você está numa posição de extrema vulnerabilidade, exatamente porque não desenvolveu as habilidades necessárias para proteger esse patrimônio. E quanto mais você acredita que é diferente, menos você se protege. Porque proteção exige humildade, exige reconhecer que você não sabe tudo, que precisa aprender, que precisa de ajuda. A estatística existe por um motivo. 70% não é acaso, é um padrão. E padrões só mudam quando você entende as forças que os criam e age conscientemente contra elas. Enquanto você acreditar que está acima dessas forças, você é só mais um número caminhando para o mesmo destino. Espero que tenham entendido a gravidade disso. Para quem ficou até aqui, comente balança. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.